E aí pessoal, o Elpires aqui, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um agente IA de agendamento no seu WhatsApp que consegue entender áudios e imagens e consegue responder qualquer pergunta sem quebrar um fluxo de mensagens. Você já deve ter visto um robô de atendimento automatizado que faz um fluxo de agendamento, mas quando você faz uma pergunta fora daquele fluxo, ele quebra totalmente e não consegue mais responder nenhuma pergunta. Aqui a gente vai estar criando o agente IA, que responde igual ao ChatGPT e tem a função de agendamento que pode enviar esse agendamento direto para sua agenda do Google Calendar ou de qualquer aplicativo de agendamento que você esteja utilizando de maneira 100% dinâmica, beleza? Então vamos dar um look aqui de como está ficando essa automação. Para a gente criar esse protótipo de robô de agendamento que eu disponibilizei lá na minha comunidade, você vai utilizar 3 ferramentas. Você vai utilizar a ferramenta do Flowise, a ferramenta do N8N e a ferramenta do Evolution API. Todas elas são open source, você pode instalar no servidor local e não pagar por assinatura. Então eu tenho um servidor local lá na DigitalOcean, que é a minha VPS, e eu consigo hospedar essas 3 ferramentas lá no meu servidor do DigitalOcean. Então eu só pago pela assinatura do DigitalOcean, eu não pago pela assinatura de nenhum desses programas aqui que eu estou utilizando, beleza? A primeira e mais poderosa de todas é a ferramenta do Flowise, porque é onde a gente está criando nosso agente IA. A ferramenta do Flowise é uma ferramenta que você cria agentes IA, modelos de linguagem, algo do tipo, e te permite fazer literalmente qualquer coisa. Você pode criar a sua própria inteligência artificial. Então aqui a gente está criando a nossa inteligência artificial de agendamento, um robô treinado para fazer o agendamento, prospectar o cliente para o agendamento. Então aqui você vai primeiro olhar o prompt desse robô de agendamento. Eu segui a minha fórmula de prompt bem famosa, que eu vou deixar mais uma vez aqui no card do vídeo, porque essa é a parte educacional que é o fundamento da inteligência artificial. Se você não tem um fundamento muito bem definido, você não vai conseguir criar sistemas escaláveis, que tenham 98% de taxa de aproveitamento, que consiga responder todos os seus clientes. Eles vão sempre ficar quebrando e você não vai conseguir ter efetividade na sua IA. Você vai ter mais problema do que você tinha antes, colocando um humano para responder. Então esse daqui é o prompt, eu vou deixar um pouco para vocês tirarem um print, algo parecido, mas eu tenho tudo salvo lá na minha comunidade. Então vamos desossar aqui, perdão, vamos desossar aqui esse chatbot, vamos ver todas as funções, todos esses nodes aqui que eu conectei nele. O primeiro de todos é o Tool Agent. O Tool Agent é o agente, a gente está criando um agente que ele se conecta a ferramentas. A gente está utilizando 2 ferramentas aqui nesse agente IA. A ferramenta de agendamento e a ferramenta de Retriever. O que é a ferramenta de Retriever? Ferramenta de Retriever, se você ainda não sabe, o Retriever é a nossa base de dados da inteligência artificial. Então, essa ferramenta aqui permite que o agente IA se conecte à base de dados e extraia informações do nosso banco de dados. Então, se a gente enviar documentos, planilhas no nosso banco de dados e o cliente fizer perguntas de acordo sobre informações que estão presentes nessa planilha ou nessa base de documentos, o agente IA vai conseguir se conectar a essa base de dados e retornar uma resposta de acordo com isso. E a função de agendamentos é uma função personalizada, ela não é preparada já dentro do Flowise. O Flowise não tem uma tool de agendamento já preparada, então a gente criou a nossa própria tool de agendamento. Eu vou mostrar aqui para vocês darem um print bem rápido e você pode escrever isso daqui em português, tá? Lá nos tutoriais da VAP eu faço prompt em inglês, mas aqui no Flowise eu já testei inglês e português, não tem muita diferença, eles estão muito desenvolvidos nisso, então um salve aí pro time do Flowise, eu estou utilizando a ferramenta deles há mais de um ano. Eu não sou patrocinado, até porque eu acho que eles nem têm programa de patrocínio, mas é a ferramenta uma das ferramentas que eu mais uso no dia de hoje. Hoje eu estou fazendo bastante agente IA no meu time. Então, esse daqui é a descrição da ferramenta de agendamento. A gente instrui ele para utilizar só quando o cliente desejar fazer um agendamento e para ele capturar o nome, o dia e o horário e o serviço que ele vai querer agendar, né? Então, a gente vai capturar cada uma dessas variáveis, muito parecido com o que a gente faz lá no VAP. Para você ver aqui o paradoxo que é criar agentes IA. Você criar um agente IA de texto e um agente IA de voz, você está seguindo o mesmo passo a passo. Você só está utilizando plataformas diferentes. Então, os fundamentos eles são muito presentes na parte de construção de engenharia de IA. Você está sendo um engenheiro de IA, um engenheiro de automações,
Você não precisa quebrar sua cabeça para dominar 20 plataformas diferentes. No momento que você dominar o conceito de uma dessas plataformas, muito bem, você consegue disseminar o seu conteúdo, a sua inteligência, seu conhecimento para todas as outras plataformas. Então eu passei muitos meses estudando a plataforma do Make.com e hoje eu consigo fazer fluxos no N8N de maneira bem tranquila. Obviamente eles têm algumas diferenças. Enfim, lá no VAP a gente pegava as propriedades e a propriedade seria cada uma das informações que a gente vai pegar. Então a gente queria pegar o nome, a gente criava uma propriedade para nome. E a gente vai fazendo isso aqui no Flowise também. Então eu vou deixar aqui um print para vocês. E nessa parte aqui eu coloquei em inglês, porque eu tive maior assertividade. Então se você quiser fazer todo o prompt em inglês, você pode fazer todo o prompt em inglês. Só a descrição que eu deixei em português mesmo e o nome dá tudo. E aqui está o grande bicho de 7 cabeças que você pode se apavorar, você pode surtar se você ver isso, mas sendo bem honesto e transparente para vocês só precisam dar um Ctrl+C, um print nisso daqui, e toda vez que você for criar uma tool nova, você só muda essas propriedades aqui, ó. Essas propriedades, dentro dessa chave, desse parênteses, estão totalmente de acordo com as propriedades que eu criei aqui. Então, eu coloco o nome da propriedade entre as aspas, e a variável com o sinal de dólar aqui. Porque na programação em JSON, o sinal de dólar significa variável. Então eu coloco propriedade nome e variável nome. O nome é uma variável porque cada usuário vai variar o nome dele. Então a gente vai capturar o nome do usuário, que é uma variável, e a gente vai inserir dentro da propriedade nome, que está aqui especificada em aspas. Tranquilo, cara. Agora a gente vai manipular a Retriever Tool, que também não tem muito segredo. A gente só precisa dar um nome para ela, uma descrição para ela, e a gente criar uma In-Memory Vector Store. Uma In-Memory Vector Store quer dizer que a gente está criando uma Vector Store aqui mesmo dentro do Flowise, a gente não está utilizando nenhum servidor de Vector Store, tipo Pinecone ou algo do tipo. E a gente vai ligar um documento a essa Vector Store, que são as bases de documentos que a gente quer. Então aqui você pode criar o seu PDF. Eu não estou utilizando nenhum PDF, mas você pode colocar o seu PDF ou um arquivo CSV, beleza? Eu vou excluir isso daqui porque eu não estou utilizando nenhum. Isso daqui é só um protótipo demonstrativo para vocês. E vamos ver aqui agora como ela fica no N8N. Então o primeiro cenário que eu vou mostrar para vocês no N8N é o de agendamento, o que leva o agendamento lá para o Google Calendar. Então primeiro a gente tem que conectar um webhook aqui e a gente vai enviar o agendamento via webhook lá dentro da nossa tool. Então você pode ver aqui que tem um webhook dentro da nossa tool. A gente vai colocar esse webhook aqui dentro do N8N. A gente criou um webhook no N8N e vai colocar lá no Flowise, é o processo inverso, eu acabei me confundindo um pouco. E você vai colocar dois módulos de set variable. Você vai utilizar esse módulo aqui, edit fields set, porque você vai manipular a data que o Flowise está enviando para o webhook. Quando o Flowise captura a data e o horário que o cliente deseja agendar, ele às vezes vem num formato meio quebrado. Ele não vem no formato que a gente quer manipular lá no Google Calendar. Então a gente tem que formatar essas variáveis aqui para deixar de maneira manipulável lá no Google Calendar. Como a gente faz isso? A gente utiliza essa fórmula aqui, que eu estou compartilhando agora com vocês. Só para juntar, esse primeiro módulo aqui é para juntar a data e hora, então a gente captura a data que o usuário quer e a hora que ele quer. E agora a gente está juntando os dois nesse módulo setVariable. E agora a gente vai criar uma hora de início do agendamento e uma hora de fim do agendamento. E a gente faz isso utilizando essa fórmula daqui. Vou deixar para vocês tirarem um print. E essa fórmula daqui. Seguindo o formato dia, mês e ano, hora e minuto. Assim desse jeito, tá, pessoal? E por último, a gente vai utilizar um módulo do Google Calendar, que é só para enviar a hora de início e a hora de fim, que estão salvos na variável start time e end time. Tranquilo. E agora aqui no Evolution API, eu não vou passar muito a fundo nessa Evolution API, porque você tem que configurar ele no seu servidor open source,
porque a plataforma é muito intuitiva, você só precisa vir aqui em configurar a instância, criar uma instância, e você vai ter um código QR Code para verificar no seu WhatsApp. Então você abre seu WhatsApp, vai em dispositivos conectados e conecta um QR Code aqui. Então você vem aqui, cria a sua instância via QR Code e coloca o webhook lá do N8N. Então esse webhook aqui, desse fluxo, que é o segundo fluxo que eu não mostrei ainda para vocês, esse é o fluxo que a gente recebe as mensagens dentro do WhatsApp. Então toda vez que a gente receber uma mensagem dentro do WhatsApp, que está conectado no nosso Evolution API, a gente vai enviar essa mensagem para esse webhook, beleza? E esse webhook, ele vai enviar a mensagem para o nosso back-end, que é o Flowise, o nosso agente IA. Então a gente recebe a mensagem no WhatsApp, pega via webhook e envia para o Flowise. E a gente vai pegar essa mensagem do Flowise e vai enviar de volta para o WhatsApp. Então o webhook aqui é um intermediador dessa equação. Então a gente pega esse webhook aqui desse segundo cenário e coloca aqui no Evolution Manager, que eu vou ter uma aula exclusiva de como configurar essas instâncias dentro de um servidor próprio lá na minha comunidade da Maven. Você pode conferir acessando o link aqui na descrição do vídeo. Então, o primeiro módulo que eu coloco é um módulo que é uma boa prática, sempre que você está fazendo chatbot de agendamento. Eu faço uma requisição do método GET para o WordTime API, que é para a gente treinar essas inteligências artificiais em qual horário e dia que a gente está falando hoje. Então, esses modelos de inteligência artificial, quando a gente está criando agentes IA, eles não são muito eficientes em saber qual a data e hora que eles estão conversando. Então, se você fizer, eu quero um agendamento para a próxima semana, ele não vai saber que semana é hoje. Então, a gente envia qual semana é hoje para ele, fazendo a requisição GET para o WordTime API. E aqui a gente coloca o módulo switch para fazer uma tratativa, porque no WhatsApp existem milhões de maneiras que a pessoa pode enviar mensagem. Ela pode enviar uma mensagem por texto, por vídeo, por áudio, por imagem. E a gente tem que fazer uma tratativa. A gente tem que saber se ele está enviando por texto, por imagem e tal, e tal, e tal. Então, a gente faz essa tratativa aqui nesse módulo switch. Vou mostrar bem rápido aqui as expressões que eu estou utilizando para cada uma delas. Então, essa daqui foi a de áudio. Coloquei mais uma de áudio, porque dependendo da maneira que você configurou o seu Evolution API, você pode ter diferentes resultados no webhook, quando você fala em áudio. Coloquei aqui mais uma de texto. Uma de imagem. E mais uma de texto. Beleza. E aqui eu vou compartilhar mais essas funções aqui para você. Aqui quando você for fazer o método post para o Flowise, pega sempre a sua API do Flowise, beleza? Eu vou estar deixando borrado aqui a minha API, mas vocês pegam nesse link aqui, do HTTP até o final do link. Você não precisa pegar essa barra aqui no final, ok? Você só precisa fazer isso e você já consegue fazer uma chamada API para o seu Flowise. E nisso daí você nem precisa de uma chave API. Então, para enviar o texto ao Flowise, eu uso essa função aqui. Para enviar o outro tipo de texto, eu envio essa função. E para enviar áudio, a gente tem que transcrever o áudio para a OpenAI. Então, a gente recebe o áudio, transcreve, envia para a OpenAI transcrever esse áudio e envia a mensagem para o Flowise. Deu para entender? A gente não vai enviar o áudio direto para o Flowise. A gente vai primeiro transcrever esse áudio e depois enviar para o Flowise. A mesma coisa com a imagem. O Flowise é uma interface no back-end, é uma interface de texto. No front-end, a gente consegue aqui enviar imagens e áudios para ele. Você pode ver aqui que tem o botãozinho de enviar imagem e também, se você configurar, tem o botãozinho de enviar áudio também. Você pode fazer isso. Mas no back-end, quando a gente está fazendo uma chamada API, a gente não consegue enviar um arquivo de áudio para ele. Então, a gente tem que fazer essa tratativa também de converter as coisas. E para converter o arquivo do áudio que a gente recebe no WhatsApp, eu uso esse JSON to Binary. E ele vem em base 64. Então, eu configuro desse jeito aqui, ó. E ele vem no arquivo OGG. Todos os áudios do WhatsApp vêm no arquivo OGG. Então, eu coloco aqui filename test.ogg, mimetype application/ogg, que é o formato do arquivo. E tudo isso daqui para você tirar um print e aplicar.
Aqui para converter imagem, JSON to binary, base 64, data, imagem PNG. Tranquilo? E aqui na OpenAI não tem muito segredo, pessoal. Eu só conecto a minha conta e peço para receber o áudio no arquivo data. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu coloco data 2, no caso. E o prompt eu só peço para ele descrever toda a imagem, beleza? E retornar em português. Então, para enviar o áudio para o Flowise, eu coloco também a minha URL aqui. Uso essa expressão. E para enviar a imagem, eu utilizo essa expressão daqui. Tem mais também uma tratativa que a gente faz, que é a pessoa que envia imagem mais legenda, uma imagem com texto junto. Então, se a gente enviasse só a imagem, ele iria transcrever só a imagem e ia se esquecer da legenda. Então, a gente faz uma tratativa de enviar tanto a imagem quanto a legenda juntos. Vamos ver como é que a gente faz isso daqui. Beleza, cara. E agora a gente só precisa enviar essa mensagem. A gente já tem a resposta do Flowise. A gente envia a resposta do Flowise lá para o Evolution API. Então você só vai repetir esse último node aqui para todos eles, beleza? Então é um node só que você faz. Você só coloca aqui o seu método post, a sua URL do Evolution API. Então você vai pegar essa URL aqui, ó. https evolution API .host e você colocou /message, /sendTest e no último barra você coloca o ID aqui que você tem. Então no meu caso é Maven AI, eu vou colocar /Maven AI. Tranquilos? E aqui no headers você vai colocar a sua API key e aqui essa API key que está sendo borrada é a API key que você vai pegar aqui, ó. Você vem aqui nessa engrenagemzinha, vai ter a sua global API key e você copia e cola ela. Demorou? E aqui na expressão, você coloca essa expressão daqui. Deixa eu centralizar ela para você conseguir tirar um print. Não, aqui já tá bom. Maravilha, cara. Então vamos pro teste dessa belezinha aqui. Deixa eu deixar aqui no WhatsApp. Olá, seja bem-vindo à Clínica Odontológica Sorriso Perfeito. Como posso ajudar você? Quero agendar... Então, cara, vamos ver. Ele já retornou tudo muito perfeito. Eu perguntei para ele, eu falei que eu queria fazer uma consulta e ele me pediu exatamente as informações que ele precisa para fazer essa função de agendamento se ativar lá no back-end do N8N. A gente vai enviar o nome, a data, o horário e o serviço que a gente quer. E aqui ele já retornou tudo como a gente queria, para a gente confirmar isso, né? Então ele falou, o seu nome é esse, o seu serviço é esse, a sua data é essa, a sua hora é essa, tá tudo correto? Eu posso prosseguir? Posso confirmar o seu agendamento? Essa é uma boa prática antes de você fazer agendamentos para você não confundir a sua agenda, se você está implementando essa solução para você, ou se você está implementando essa solução para o seu outro cliente, você pode ter um caos administrativo se você não utilizar essa boa prática. Então essa é uma boa prática que a gente utiliza aqui para todos os serviços de agendamentos que a gente faz dentro da nossa empresa Maven.ai. E se você quiser um agendamento como esse daqui para implementar agora mesmo na sua empresa, agenda uma chamada comigo no link que eu estou deixando aqui na descrição do Calendly, beleza? Então eu vou deixar aqui que está tudo correto. Na verdade, eu vou deixar que está tudo correto. Eu posso fazer uma outra pergunta para ele depois sobre qualquer outra coisa. Então, só para vocês verem, eu posso perguntar qualquer coisa para ele e ele não vai quebrar o fluxo. Ou seja, não é aqueles chatbots automatizados que eles começam a fazer um monte de pergunta em sequência. Isso daqui não tem uma sequência.
É um agente IA que funciona igual ao ChatGPT. Você pode estar falando sobre livros e do nada você pode estar perguntando sobre o diâmetro da Lua. Ele vai e volta. O que importa é que ele responde a sua pergunta e ele é treinado numa base de dados. Então esses são os tipos de solução que eu estou te ensinando a criar e são esses os tipos de solução que eu estou implementando para empresas sérias que querem escalar o seu faturamento e querem deixar a experiência do seu cliente muito mais personalizada. Até porque, se você criar uma experiência robotizada, você não está personalizando em nada a sua experiência, e a experiência do cliente é uma parte muito trivial no fechamento de vendas. Beleza? Então, acho que a gente pode finalizar o vídeo por aqui. Eu não vou falar mais muito sobre isso, vocês já sabem o que fazer. Se inscreve aqui no canal se gostou desse vídeo e manda mais sugestões de conteúdo para postar nessa maratona de 30 dias de conteúdo. 30 vídeos em 30 dias, 1 hora eu vou ficar sem ideias, então vão alimentando as ideias aqui nos comentários para eu saber quais vídeos vocês querem que eu cubra aqui, beleza? Tchau, tchau, um abraço, até a próxima.